Boa tarde, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos vocês aqui. A maioria de vocês eu acho que já me conhece, a gente já deve ter falado pelo menos por telefone, mas para quem ainda não me conhece, eu sou a Débora Canhestro, sou coordenadora comercial da Rema, e o intuito desse webinar, pessoal, é a gente aproximar mais de vocês, né? Como devido à pandemia aí, o nosso pessoal de campo teve que ficar mais afastado, né, das operações, a gente decidiu fazer esse webinar para tratar sobre a migração do adesivo SC 2000 para o 4000. Né, a gente sabe que algumas minas da Vale resolveu migrar, né, para este adesivo, para o 4000, embora não seja um produto novo, tá, para a Rema, em todo o mundo esse adesivo já é usado, o SC4000, é sucesso no mundo inteiro, graças a Deus, como todos os outros produtos da Rema, né? E agora a Vale sinalizou essa mudança em algumas operações. Então, para que fique bem claro, né, a forma de uso e aplicação desse material, as diferenças de um para outro, a gente vai apresentar para vocês esse webinar. Nosso engenheiro de produtos, o Vinícius Takashi, vai apresentar para vocês, tá? Todas as diferenças de um e outro. A gente tem aí, vocês têm aí um botãozinho aí no meio, o que e a. Durante a apresentação, vocês podem ir colocando, tá, as dúvidas de vocês, fazendo perguntas, que ao final nós vamos responder, tá bom? Vou passar a palavra agora para o Vinícius. Obrigada, viu, gente? Bom, boa tarde, pessoal. Obrigado, Débora, pela introdução aí. Eu queria agradecer também a presença aí de todos vocês, né? Esse webinar e esse conteúdo aqui eu acho muito importante para a gente fazer essa transição para o SC4000 de forma segura. Eu vou mostrar durante a apresentação que não tem nenhum segredo com relação ao adesivo, embora tenha se criado, né, diversos mitos aí sobre o 4000, eu vou esclarecer todos os detalhes e passar as dicas aí, os procedimentos principais para a gente ter uma aplicação segura dele. Então, bom, primeiro me apresentando, eu sou o Vinícius, né, como a Débora falou, sou engenheiro de produtos aqui da Rema, trabalho já com os produtos da Rema há mais de 7 anos, então, para quem quiser depois, posteriormente, entrar em contato comigo e tirar eventuais dúvidas, no final do e-mail, lá na seção de perguntas, vai estar meu e-mail, meu contato, então vocês podem mandar mensagem, fiquem à vontade aí, que eu vou ficar feliz em ajudar e tirar mais dúvidas, sempre com o objetivo de garantir a melhor aplicação. Tá? Então, essa apresentação, eu montei ela seguindo de conceitos gerais, assim, de correias transportadoras têxteis, né? E aí depois aprofundando mais, direcionando para emendas a frio e aplicação dos adesivos da Rema. Então, acho que dessa forma a gente consegue ter um entendimento mais geral do processo e a gente consegue se atentar e priorizar aos pontos principais e saber o que é mais importante e o que não é, né, para prestar atenção ali na hora da aplicação. Acho que isso aí são pontos fundamentais aí para a gente garantir, porque é importante a gente saber por que a gente faz as coisas. Então, para correia de lona, eu não sei se todos vocês sabem, mas existe um coeficiente ali que relaciona a tensão admissível dela e a tensão de ruptura, né? Então, em todos os projetos de engenharia, existe esse fator de segurança para garantir uma segurança operacional, né? Nunca, num projeto, é deixado no limite de resistência um equipamento, porque senão a chance dele falhar, dele quebrar, arrebentar é muito grande. Então, em uma correia, qual que seria o fator de segurança? Muita gente, eu acho que já conhece esses dados aqui,
e comumente, né, é usado o fator de 10, da tensão de ruptura, que é a carga máxima que a correia aguenta até romper a carcaça dela, até a tensão admissível, que é a carga de trabalho dela. Só que, na verdade, esse fator de 10, ele é um coeficiente de projeto, ele não é um fator de segurança. Por quê? Porque dentro dele existem 4 componentes principais, né? Eu vou passar aqui de forma mais simplificada, tá, gente? Para todo mundo entender o conceito por trás disso daí. Então, o coeficiente de projeto, ele, na verdade, engloba o fator de segurança, que é esse fator para garantia operacional, engloba as tensões transientes que acontecem no transportador. Então, a correia, ela sofre condições fora do regime permanente, então, partida e parada, existe picos de tensão que agem sobre a correia. Tensões locais máximas, então, em regiões de dobra sobre tambores, ou transição ali da região plana do tambor para o acamamento dos roletes. Existem concentrações de tensão em alguns locais da correia também. E, principalmente, o que a gente vai falar hoje, né, a eficiência das emendas, que é o fator mais crítico, como a gente vai ver aqui para frente. Então, o que seria a eficiência da emenda? Ela é, na verdade, a eficiência dinâmica, ou seja, ela não é eficiência estática, não é a carga que ela aguenta com a correia parada. Ela é a carga ideal de uma correia para maximizar o número de ciclos que ela aguenta, né? É a curva de fadiga. Então, para uma carga estabelecida, ela tem essa curva, e aí essa carga aqui é a carga ideal dela de funcionamento que maximiza o número de ciclos. Ou seja, o transportador é um equipamento cíclico, né? A correia fica girando ali, e aí cada volta que ela dá é um ciclo completo. Para correias de lona, correias têxteis aqui, nesse caso que eu circulei aqui, são correias têxteis com mais de 2 lonas, que é o mais comum que a gente tem. Essa eficiência dinâmica é de 0,3. O que quer dizer isso? Com 30% da carga nominal dela de ruptura, é a carga ideal de trabalho para maximizar esse número de ciclos e diminuir a fadiga ali na emenda. Então, essa é o fator de eficiência dinâmica. E aí eu montei essa tabelinha aqui para exemplificar o porquê do número 10. Então, normalmente o pessoal usa o fator de segurança, que é aquele que eu falei no começo, de 2, que é um fator comum em projetos de engenharia, tem uma margem de 100% aí de segurança. Tensões locais, que são as concentrações de tensão por dobra sobre tambores ou por transição para os roletes, costuma ser em torno de 10%. Partidas e paradas do transportador até 40% de pico de tensão, e aí dividido, né, pela eficiência da emenda, que a emenda tem que ser resistente acima dessa eficiência, de 30%, chegaria ao número 10, que é o coeficiente de projeto, para correias têxteis. Aí, para exemplificar também, eu coloquei para correias de cabo de aço aqui do lado, então, que é 6,67, né, o coeficiente de projeto, é menor principalmente pela maior eficiência dinâmica da emenda, e aí a gente consegue trabalhar num nível de tensão maior em correia de cabo de aço. Tanto que se você pega aí uma correia ST1000, por exemplo, a tensão admissível dela é o 1000, que é a carga de ruptura, dividido por 6,67, vai dar em torno de 150 kN por metro de largura da correia, né? Então, esse é o princípio aí desse coeficiente de projeto. E aí, por que eu queria falar isso, gente? Porque é muito importante a gente se atentar que o mais importante para o funcionamento de uma correia é a eficiência dinâmica da emenda, não é a eficiência estática, né? A gente tem é muito comum, principalmente aqui no Brasil, a gente olhar somente para a capacidade estática de um adesivo. A adesivação, aquele ensaio de tração que a gente faz normalmente é adesão estática, a tração até a ruptura de uma emenda de maneira estática, não tem a fadiga ali no caso, né? Isso aí não deixa de ser um indicador muito bom para a qualidade da emenda, mas esse valor por si só não vai significar que um adesivo é bom ou não ao longo do tempo, né? Tanto que muitas vezes não, acho que
infinita maioria das vezes, um transportador, quando ele tem problemas de uma emenda, ele não falha de imediato, logo depois que você desce o contrapeso e tensiona a correia. Ele falha depois de 3, 4 dias aí, que corresponde a alguns ciclos já de operação da correia. Tá? Só uma ilustração que eu fiz nesse caso para comparar. Para condições estáticas, ó, a gente pega aqui nível de adesão mínima de um adesivo para segurar essa tensão admissível da correia é muito baixa, 1 kg por centímetro quadrado. Com essa adesão, por exemplo, vou pegar essa primeira linha como exemplo, uma emenda de 250 milímetros de um passo só, então seria 25 centímetros. Multiplicando esse comprimento pela adesão mínima, daria uma resistência de 25 quilos por centímetro de largura da correia, que é exatamente a tensão admissível dela. Né? Essa adesão que a gente vê para os adesivos nada mais é do que uma medida de força por área. Então, quanto maior a área ali da emenda, maior vai ser essa resistência. E aí, para essa medida padrão de emenda, e para todas elas, né, que a gente, quanto maior o nível de tensão de uma correia, maior vai ser a emenda, o nível de adesão necessária só para segurar a correia ali, para a tensão admissível dela, é muito baixo. Por isso que a gente fala, esse nível de resistência estática não vai te dizer 100% da capacidade operacional do adesivo. É muito importante a gente se atentar também às condições dinâmicas dela. E aí, para essas condições dinâmicas, para adquirir boa qualidade e uma vida útil mais longa, mais importante ainda tomar cuidado em diversos fatores. Né? E aí eu montei esse diagrama aqui de Ishikawa, que é um diagrama de causa e efeito, também conhecido como espinha de peixe, e ele relaciona todos os fatores que podem influenciar na qualidade de uma adesão, de uma emenda frio. Então a gente tem o costume de olhar somente para o adesivo quando falha uma emenda frio, mas olha a quantidade de diversos outros fatores que podem influenciar. E é muito importante a gente tomar cuidado com todos eles, porque a maioria é procedimento. Né? Eu destaquei aqui em vermelho os pontos principais que a gente tem como exemplo, como histórico do que pode causar falhas em uma emenda. Então, o principal que a gente vê é procedimento, gente, é execução, é mão de obra. Então, se o adesivo é aplicado de forma correta, se o tempo de cura ali para o fechamento da emenda é respeitado, né? A aplicação da pressão é feita de forma adequada e suficiente na emenda. Nos sistemas adesivos aqui, eu não destaquei em vermelho os da Rema, porque eu vou mostrar mais para frente que a performance de todos eles, do 2000 e do 4000, são muito similares. Tá? Eu coloquei como outros aqui em vermelho, porque eu não posso falar de adesivos de outros fornecedores, não posso garantir a mesma eficiência. Mas o que eu vou mostrar mais para frente, alguns ensaios, é que tanto o 2000 quanto o 4000 tem performance, tem desempenho muito próximos. Isso daí a gente tem que somente respeitar todas as outras condições que podem impactar na adesão de uma emenda. Né? Então, mão de obra e condições ambientais, principalmente ponto de orvalho. A pior coisa que você pode fazer em uma emenda é fechar ela com umidade. Você vai perder muito a qualidade da adesão. Então, vamos prestar bastante atenção em todos os pontos, porque sempre é fundamental a gente enxergar de maneira ampla, né, as coisas. Às vezes o problema está em um ponto específico e a gente fecha os olhos e começa a enxergar só um lado e acaba deixando essa falha passar e enfim, a consequência pode ser até pior. Direcionando aqui para os sistemas de adesivação a frio, vou falar um pouco sobre os conceitos de como funciona o sistema de adesivação a frio, né? Então, todo mundo conhece a aplicação, como é feito, né? É um adesivo que ele é aplicado sobre uma superfície, que a gente deseja unir a outra superfície, que são os dois substratos aqui, e aí internamente a esse adesivo existem duas forças principais. As forças adesivas, que são a linha aqui de adesão entre a cola e a superfície que vai ser adesivada. Então, no caso de uma emenda frio, seria a lona aqui da correia e o próprio adesivo. E aí, internamente, existem as forças coesivas,
que são as forças internas do adesivo, né? É ele colando com ele mesmo. É o que a gente junta, as duas, por isso que a gente junta as duas pontas, passa cola de um lado e cola da outra ponta da correia, e faz a união das duas. Essa superfície de contato do adesivo é que vai formar as forças coesivas, é o adesivo com ele mesmo, tá? E aí, para os adesivos da linha SC, e aí, por que a gente coloca dessa forma? Porque tanto para o 2000 quanto para o 4000 é o mesmo princípio de aplicação e de funcionamento, tá? Eles têm 3 mecanismos de ligação. Então, o primeiro é a evaporação de solvente. O que é o solvente? O solvente é só um componente necessário na composição do adesivo para permitir que ele seja aplicado da forma que ele é, né, por pincel, seja espalhado uniformemente sobre a superfície a ser adesivada. Então, é só um componente a mais para deixar o adesivo líquido para poder aplicar ele da melhor forma possível. O que faz a adesivação, de fato, em uma cola, é o polímero básico nele. Então, no caso do SC2000 e do 4000, é o policloropireno. Então, no fim das contas, quando o adesivo está no seu estado de maior adesão, é o momento em que todo o solvente evaporou dele. Então, ele está somente o polímero ali fazendo a junção das duas partes. E aí essa evaporação do solvente ele é natural. Você deixa uma lata de adesivo aberta, naturalmente vai ocorrer a evaporação do solvente e ele vai endurecer, né? Então, em 1, 2 semanas aí o adesivo aberto, mesmo sem o catalisador, ele vai endurecer. Só que como a gente não tem esse tempo todo para fazer uma emenda, uma adesivação a frio, existe o catalisador. Que a função do catalisador é acelerar essa evaporação e acelerar o tempo de cura do solvente, o tempo de cura do adesivo, desculpa. E além disso, o catalisador ele age como um agente de reação química. Ele faz a reticulação do polímero, né? O que é essa reticulação? Ele aumenta a ligação química entre as moléculas do polímero, ou seja, ele faz essa união ainda mais forte e aumenta ainda mais aquela força de coesão interna que a gente mostrou anteriormente, tá? E o terceiro mecanismo de ligação é a pressão. Esses adesivos, eles são adesivos de contato, então quanto maior pressão ali a gente aplica nessa superfície, mais ele vai ter uma força de adesão, porque essas moléculas ali do polímero, eles funcionam como o ímã, né? Eles têm as ligações abertas, e aí quanto mais você aproxima uma da outra, mais forte é essa ligação que as moléculas têm entre elas. Então, existe um aumento da coesão interna conforme é feita a aplicação de pressão aqui. Acho que esse desenho ilustra bem a ligação entre as moléculas. E aí os três mecanismos de ligação, eles são independentes, mas eles influenciam diretamente no fim das contas, aí, na qualidade da adesão, né? Então, quanto melhor possível a gente puder otimizar esses 3 mecanismos, melhor vai ser a adesão final da emenda. Tá? Naquele gráfico lá de espinha de peixe, eu coloquei como um ponto de influência na qualidade da adesão a própria correia transportadora. Isso aí a gente não dá bola muitas vezes, mas a gente tem um laboratório lá na Alemanha de pesquisa e desenvolvimento, inclusive é um laboratório muito grande, muito forte, recebe amostras do mundo inteiro, da Hämatip-Top do mundo inteiro, então a gente está sempre em constante testes e evolução dos nossos produtos, justamente pela enorme gama de amostragem que a gente consegue mandar para lá, né? Do mundo inteiro a gente tem experiências, tem desenvolvimento. E aí o que eles conseguiram chegar a essa conclusão, lá nos testes que o pessoal fez no laboratório? Eles pegaram 4 amostras diferentes de correias, então são 4 correias de fabricantes diferentes, de carcaça diferente, lonas diferentes, né? E fizeram testes, e em cada uma delas foi usado 8 diferentes sistemas de adesão. Então, um adesivo diferente da Rema, com um catalisador diferente, enfim, foram 8 combinações diferentes de adesivos. E aí o resultado final que a gente teve é que para uma mesma amostra de correia,
a variação de adesão final entre os tipos diferentes de sistemas de adesão variou no máximo aqui 10%, né? Então, a gente pega esse KS8 aqui como a maior adesão que a gente conseguiu, 100%, e aí a mínima foi em torno de 91%, 92% dessa adesão. Ou seja, a eficiência dos adesivos da Rema, a adesão desses adesivos é muito similar de todos eles, né? E até por conta desse nível de amostragem enorme que a gente tem do mundo inteiro, de aplicação no mundo inteiro, a gente consegue ter esse nível de desenvolvimento para garantir essa otimização dos produtos. E aí, por outro lado, fazendo esse teste, mudando as amostras de correia, pegando de fabricantes diferentes, de carcaças diferentes, a gente viu que a variação do resultado final de adesão foi muito maior, chegando a quase 40%. Tá? Então, para uma correia, que é a correia 1, que teve o máximo nível de adesão, 100%, a gente teve uma outra correia que gerou pouco mais de 60% dessa adesão. O que isso significa? Que a correia em si, ela influencia muito mais na qualidade da adesão do que o próprio adesivo, né? Comparando os adesivos da Rema Tip Top, tá? Não entraram adesivos de outros fornecedores aqui nesse comparativo. Então, reforça ainda mais aquele ponto que eu falei, que a gente tem que observar todos os pontos que podem influenciar na adesão de uma correia. Esse nível aqui de adesão de 60%, não precisa ficar preocupado aí, analisar cada correia, cada fabricante, porque esse nível de adesão já é um nível bem adequado, né? Como a gente vê, existe um enorme coeficiente aí de segurança para a operação das correias, então não precisa criar nenhuma preocupação com relação a isso. Isso aqui consegue sustentar a atenção operacional de uma correia, mas o mais importante é a eficiência dinâmica da emenda ao longo do tempo. Tá? Então, aí partindo mais a fundo a respeito do tema dessa apresentação, que seria a transição do SC2000 para o SC4000, essa tabelinha é uma tabelinha comparativa boa dos dois adesivos, né? Então, a gente consegue comparar aqui, primeiro que eu falei anteriormente já, o polímero básico dos dois adesivos, que é o componente principal do adesivo, é o que faz efetivamente a adesão entre as duas superfícies, é exatamente o mesmo. Então, no fim das contas, depois que evaporar o solvente, depois que ocorrer o processo de cura completo do adesivo, vai ser a mesma coisa, vai ser 2000 e SC4000 apresentam a mesma dinâmica, o mesmo comportamento, é o policloropreno. O que muda entre eles? É o solvente. É justamente aquele componente que é utilizado para diluir o polímero e possibilitar a aplicação dele, né? Ou espalhar ele sobre a superfície. Então, no SC2000 era usado tricloroetileno e no SC4000 ele foi substituído pelo acetato de etilo. O tricloroetileno, ele assim, não dá para negar que ele é o melhor solvente do mundo em termos de aplicação e de eficiência operacional, porque ele tem um ótimo tempo de secagem, de cura, ele tem um tempo de cura muito rápido, e ele é muito tolerante a erros, entendeu? Então, por mais que a gente negligenciasse, a gente errasse nos procedimentos ali na aplicação, ele, no final das contas, retornava um resultado bem satisfatório e suficiente para garantir uma operação segura, né? Essa que é a questão. O SC4000, o acetato de etilo, ele tem um tempo de cura mais lento e ele acaba tendo um pouco mais a gente precisa tomar um pouco mais de cuidado com relação a esses procedimentos, né? Os procedimentos têm que ser seguidos. Então, gente, não tem segredo nenhum, é só seguir procedimento. As dicas que eu vou passar hoje aqui, e é tomar mais cuidado, não negligenciar procedimentos, não negligenciar controles climáticos, esse tipo de coisa. Porque, no fim das contas, é a mesma coisa, um adesivo e outro, né?
O tricolor etileno, saíram alguns estudos aí em países europeus que ele é suspeito de causar alguns problemas de saúde, então por isso que foi feita essa atualização do adesivo para SC4000, para ter uma alternativa ao tricolor etileno, né? Mas, assim, a gente já tinha um adesivo muito bom, muito forte, eu creio que todo mundo aqui conhece o SC2000, inclusive na prática, sabe da confiabilidade que ele passa. E aí, uma das coisas que eu queria deixar bem claro aqui é que a base dos dois é exatamente a mesma. O SC4000 usa o policloropreno da mesma forma que o SC2000, mesma composição, ele só é diluído com outro solvente. E aí, isso daí gera algumas características especiais para o SC4000, né? Por exemplo, ele é mais líquido, ele tem a viscosidade menor que o 2000. Então, você vai ver a hora que for aplicar ali, ele é um pouco mais líquido, ele tem o peso específico menor, né, a densidade. Então, isso aí vai impactar alguns pontos ali de atenção durante a aplicação que a gente tem que tomar cuidado. Tá? Como eu falei, a performance entre eles é muito próxima, a longo prazo ela chega a ser idêntica. Então, aqui está uma tabelinha de testes que a gente fez aqui no MIB, né, no laboratório aqui no Brasil, em São Carlos, com o SC4000 e o catalisador E40. E a gente vê que o tempo de cura, ele influencia muito e a longo prazo ele chega próximo e atinge a mesma performance do SC2000. Né? Então, e aí principalmente a principal coisa que eu quero que vocês vejam aqui nessa tabela é que essa resistência aqui de 17 kg de força por centímetro quadrado, que a gente tem com 2 horas de cura, ela é mais do que suficiente para resistir àquela carga inicial estática e principalmente a carga operacional dinâmica durante a operação do transportador, né? Que isso é um ótimo indicador disso. E aí, a longo prazo, isso aí se mostra mais eficiente ainda com a vida útil da emenda que o SC4000 consegue gerar. Que, por ser a longo prazo a mesma base do SC2000, ele tem as mesmas qualidades e características. Tá? Então, os pontos principais aqui que a gente vai priorizar nessa apresentação, que vocês têm que tomar cuidado na hora de aplicação, são 3 principais falhas que podem acontecer se não forem seguidos os procedimentos corretos. Né? Então, o primeiro deles é a homogeneização insuficiente do adesivo. O SC4000 ele precisa ser misturado, precisa ser homogeneizado melhor que o SC2000, de forma mais homogênea. Eu vou mostrar mais para frente os detalhes sobre isso. A aplicação do SC4000, a quantidade, ela tem que ser suficiente. Então, por ter uma densidade menor, uma mesma demão de adesivo SC2000 vai ter um peso menor de SC... Aliás, uma demão de SC4000 vai ter um peso menor do que uma de SC2000. Então, isso aí pode influenciar na qualidade final da emenda, uma quantidade menor de adesivo. E o fechamento da emenda, né, a união das duas partes, muito antecipadamente, não respeitando o tempo de cura mínimo daquele adesivo. Então, esses são os 3 principais pontos de atenção aí que a gente tem que ter para garantir a qualidade da aplicação da SC4000. Tá? Eu vou passar um a um agora mais detalhadamente, que aí fica mais fácil da gente entender. O primeiro deles, como eu falei, é a importância de agitar bem o SC4000. E por que é muito mais crítico essa questão no SC4000 do que no SC2000? As soluções poliméricas livres de CFC, no caso do SC4000, eles usam solventes com menor densidade. Até por isso ele tem um peso menor que o 2000. E aí o que acontece? As partículas do polímero ou os outros componentes da mistura, elas acabam sedimentando. Então, com o tempo, quando ela fica muito tempo guardada lá no almoxarifado, na geladeira, a própria gravidade vai descendo os componentes mais pesados. E aí ele separa a mistura. Então, tá vendo? Essa foto aqui, ela indica o adesivo misturado por 5 segundos. É insuficiente para misturar de forma homogênea. Então, por 20 segundos ele já dá uma misturada melhor, mas ainda dá para ver a diferença de fases aqui dos componentes.
Daí 60 segundos seria o mínimo recomendado para fazer essa homogeneização de forma mais adequada. Aqui no Brasil, a gente recomenda, como boa prática, assim que a gente for levar o adesivo lá para a área, para fazer a aplicação, já dá uma misturada, né, balançando vigorosamente a lata de adesivo, por pelo menos 60 segundos, e deixar ela de ponta cabeça, com a tampa para baixo, por uns 10 minutos aí, para esses componentes mais pesados que estavam sedimentados no fundo da lata começarem a descer. Aí depois desses 10 minutos, ou até antes da aplicação do adesivo, dá mais uma chacoalhada, mistura bem, e aí aplica o catalisador, e aí mistura de novo, de forma vigorosa. Tá? Então é muito importante que essa mistura seja feita muito bem feita, né? Seja feita de forma muito homogênea, porque isso vai garantir, primeiro, que o tempo de cura do adesivo seja feito uniforme em toda a superfície do adesivo aplicado, e segundo, que a composição dele e a adesão dele em toda a área, em toda a superfície, seja a mesma, né? Que é o que garante uma adesão eficiente ali ao longo do tempo. Com o SC2000, isso aí não era tão crítico, porque como o tricolor etileno tem uma densidade mais similar do que o polímero, não ocorria essa sedimentação, né? Então ficava meio que tudo muito homogêneo, mesmo muito tempo armazenado lá no almoxarifado. Então, gente, tome muito cuidado com isso. O ideal é a gente misturar com um bastãozinho aqui limpo, descontaminado, mas a gente sabe que é muito difícil encontrar, né, esse tipo de recurso na área o tempo todo, e é melhor não correr o risco de contaminar o próprio adesivo colocando ali um bastão sujo, alguma coisa. Então, se for misturar só batendo a lata, tome esse cuidado de misturar por tempo suficiente. A outra questão que eu falei é a aplicação insuficiente de adesivo na superfície ali. Então, esse comparativo ele mostra o consumo do SC4000 e o do SC2000. Para uma demão de SC4000 por metro quadrado, ele consome mais ou menos 400 gramas. E o SC2000, 750. Então, isso, ao longo do tempo, depois que o solvente evapora, vai representar uma quantidade muito menor de polímero ali na superfície do SC4000, se for comparado com o SC2000. Tá? Então, o que a gente recomenda? Para lonas mais pesadas, lonas mais grossas, aí, que absorvem mais o adesivo, a gente recomenda pelo menos 3 demãos do SC4000. Eu sei que em muitas áreas da Vale isso daí já é padrão, os 3 demãos já são utilizados como procedimento padrão, então não vai mudar nada com relação a SC2000. Não tem problema, mesmo nas lonas mais leves ou em superfície emborrachada que não vai absorver adesivo, aplicar as 3 demãos também, seguindo o procedimento que já é padrão. Isso não vai influenciar negativamente a qualidade da emenda, né? Então, a única recomendação que a gente dá é garantir que para lonas mais grossas sejam aplicadas 3 demãos. E aqui, essa figura acho que dá para exemplificar um pouco. Quando a lona é muito grossa e absorve muito o adesivo, na superfície dela, superfície da lona, ela não fica aquela superfície toda nivelada, toda uniforme com adesivo. Então, a hora que a gente vai fechar uma emenda com a outra, existem espaços que acabam ficando em vazio ali, né? Que o adesivo não consegue encostar com o adesivo na outra ponta. Isso aí reduz aquela força de coesão que a gente falou no início, que é a força de ligação do adesivo com ele mesmo. Tá? Então, qual que seria a quantidade ótima de adesivo em emendas têxteis? Como eu falei, em lonas grossas com alta absorção de adesivo, 3 demãos de adesivo são necessárias para garantir que essa distribuição na superfície seja suficiente. E em superfícies emborrachadas e superfícies parcialmente abertas ou com lonas mais finas que não absorvem tanto, 2 demãos seriam suficientes. Um ponto importante aqui nesse slide: todas as camadas de adesivo que foram aplicadas,
todas as demãos precisam ser finas e uniformes. Então, tem muita gente que tem o costume de aplicar uma camada muito grossa de adesivo, principalmente a primeira demão. Isso não é bom, tá, gente? Porque uma camada grossa de adesivo, ela influencia negativamente na evaporação do solvente. Então, ele não vai evaporar de forma uniforme. Pode ser que a película superior de adesivo, ela evapore mais rápido, então ela fique seca mais cedo, e a camada de baixo fique mais úmida, não consiga secar, e isso aí influencia negativamente na qualidade de emenda no final. Então, o que a gente recomenda? Na hora que for aplicar ali o adesivo, em vez de jogar toda uma grande quantidade de adesivo em uma única região ali da emenda, da lona, tenta distribuir um pouco melhor isso daí, já espalhar de imediato o adesivo sobre a superfície, sobre a área, para ela não ficar acumulada ali naquela região só que foi despejada, né? E ali vai ter uma absorção muito grande da lona pelo adesivo, então isso aí pode ter problema no tempo de cura depois da cola. Essas duas imagens aqui só são para exemplificar um pouco mais da importância daquela terceira demão e da importância da quantidade de adesivo ser suficiente para cobrir toda a superfície, para gerar essa películazinha fina aqui, ó, de forma uniforme, cobrir toda a superfície, para que na hora que for unir as duas partes, ela seja suficiente para encontrar adesivo com adesivo em toda a área. Se a gente coloca uma quantidade insuficiente de adesivo, e aqui nesse caso ainda existe um problema de texturização, né, de preparação de superfície ali, vão ter pontos em que não vai haver nenhum adesivo, e aí isso daí vai reduzir a área de adesivação, a superfície de contato e a resistência da emenda, lógico. Então a gente tem que evitar ao máximo isso daqui, sempre garantir a quantidade mínima ideal de adesivo na superfície, e a texturização, manter sempre a superfície ali plana para ser aplicado o adesivo. Com relação a essas superfícies, eu vou falar aqui sobre as três principais formas que a gente encontra, né, na execução de uma emenda a frio. Então, a primeira delas é quando a gente vai abrir lá a ponta de uma emenda, a ponta de uma correia, e a borracha ela sai toda na cobertura. Então, a lona fica limpa aqui, ela fica totalmente exposta, não fica com nada de borracha aqui em cima. Como é que a gente deve tratar esse tipo de superfície? A gente deve fazer absolutamente nada, né? Só não contaminar, só manter ela limpa. A gente não recomenda fazer a texturização dessa superfície, porque lixar essa lona pode correr o risco de danificar a carcaça da correia. Quando você lixa uma lona, fica aqueles pelinhos, né, para cima. Isso daí são as microfibras do tecido, e aí quando fica aqueles pelinhos para cima é que você rompeu essas microfibras e está acabando diminuindo a resistência dessa lona. Então, para esse tipo de superfície, a única coisa que deve ser feita é não contaminar, é manter ela limpa. Coloca a própria cobertura que foi removida por cima para evitar a contaminação, evita pisar em cima dessa região, né, de forma alguma, pisa em cima, deixa a ferramenta, mantenha limpa, tenha o máximo cuidado possível. E também a gente não recomenda lavar com solventes, porque o tecido ele pode absorver esse solvente, e aí depois, na hora de aplicar o adesivo, ficar solvente retido ali, na lona, né? E aí isso aí vai impactar tanto no tempo de cura do adesivo, quanto na qualidade da força adesiva ali com a superfície da correia. A segunda forma de superfície que a gente encontra é a superfície totalmente emborrachada. Então, quando a gente abre ali a ponta da correia, toda a superfície ali da lona, ela fica com borracha por cima dela. E aí, o que acontece? Qual que é o tratamento que a gente tem que dar sobre isso? A borracha, por si só, ela não gera uma adesão muito boa com adesivo a frio. Então, a gente precisa texturizar essa borracha. Tem que ser lixada, né, pode ser com escova de aço, escova de fios de aço, sempre com lixadeiras de baixa rotação, tá, gente? Porque
lixadeira de alta rotação acaba queimando a borracha, isso diminui a força de adesão ali na superfície. Então, texturizar essa borracha com uma lixadeira ali de baixa rotação, e aí depois limpar com uma escova lá sem contaminar, só tirar o pó da borracha de cima da superfície. Essa seria uma forma boa de preparação de superfície, porque ela não absorve tanto adesivo, né? Como a lona não está exposta, o adesivo não vai penetrar na lona, né? A lona não vai sugar o adesivo. Então, a superfície só de borracha, ela tem que ser bem texturizada, de maneira bem uniforme, ela dá uma ótima adesão também. E, por último, seria uma superfície mista, né? Que seria partes ali da correia aberta, com a lona exposta, e partes com borracha por cima. Então, como é que a gente trata esse tipo de superfície? A gente deve lixar, texturizar somente as regiões com borracha em cima, para aumentar essa capacidade de pega do adesivo ali nessa região, e tentar deixar o máximo possível a superfície plana, né, uniforme. Então, normalmente quando sai dessa forma, existem ressaltos de borracha sobre aquela região da lona, então a gente tem que lixar até deixar o máximo uniforme possível aquela superfície. Lógico que, eventualmente, você vai acabar pegando a lona com a lixadeira e tal, mas não tem problema, tá? É só tomar cuidado para não lixar a lona inteira, que pode prejudicar a resistência dela. E aí um ponto importantíssimo no SC4000 é o ponto de fechamento dele, que ele acaba tendo uma percepção diferente do SC2000. Até por aquilo que eu falei, o SC2000 ser mais tolerante a erro, ele tinha um gap, um intervalo de tempo muito maior para ser feito esse fechamento. O SC4000 ele tem um intervalo muito menor, então a gente tem que tomar cuidado para saber identificar qual que é o momento certo de fechar uma emenda, de fazer a união das duas partes, né? Então, o primeiro é o que acho que todo mundo já conhece aqui, que é o teste do dorso do dedo. Usar o dorso do dedo sempre limpo, sempre sem nenhum contaminante, e sentir ali a pega do adesivo, né? Se ele está pegajoso ainda, e se ele não está deixando nenhum resíduo sobre o dedo. Isso aí exige sensibilidade e experiência do vulcanizador, e a sensibilidade para o SC4000 é um pouco diferente do SC2000. Então, não basta somente ele não deixar nada de adesivo no seu dedo. O que eu tenho de experiência nas aplicações do SC4000 é que o ponto ideal, o melhor ponto de fechamento ali de uma emenda com SC4000 é quando ele já está começando a perder ali a adesivação dele, ele está ficando menos pegajoso, né? Ele está quase secando já. Esse é o melhor ponto, porque o tempo de cura dele depois é mais rápido, o processo. Então, exige um pouco mais de sensibilidade do vulcanizador. E isso aí a gente vai pegando com o tempo. E aí, para melhorar até a segurança e a confiança durante a aplicação, a gente tem essa recomendação aí de um procedimento simples a ser feito em paralelo com a execução da emenda. Então, o que seria? Preparar, junto com a preparação da emenda, algumas amostrinhas de borracha. Então, pode ser até com a própria cobertura que foi removida da correia, corta uns pedacinhos de borracha lá e faz umas amostrinhas. E aí vai aplicando o adesivo simultaneamente com a aplicação na emenda. Então, depois que for aplicada a última adesão, a última demão de adesivo, você faz o teste do dorso do dedo nessa amostra, ao invés de fazer na emenda. Então, já elimina o risco de contaminação. E aí, quando você achar que está no ponto ideal de fechamento, você fecha a amostra, faz a união dos dois pedacinhos de borracha, ao invés de já fechar a emenda. E você consegue sentir ali, fecha as duas amostras, dá uma pressãozinha com a mão mesmo, tá? Não precisa coletar nada, é só para sentir o ponto do adesivo, e aí tenta abrir essas duas amostras. Então, se você vê que está muito fácil de abrir, que ele vai formar essas lagriminhas aqui no adesivo, né, essas gosminhas,
Se tiver muito fácil de abrir, é porque ele está muito molhado ainda, não está no tempo certo de fechar. Então, você aguarda mais 1 minuto ali e faz o mesmo procedimento com outra amostra ali do lado, até que você encontre um tempo em que as amostras estão bem adesivadas, tem uma força de adesão boa entre elas. Então, quer dizer que o adesivo está no ponto certo. E aí você consegue fechar com mais segurança, mais confiança a emenda, né? Que vai estar no mesmo ponto do adesivo, já que a aplicação foi feita simultaneamente. Esse processo a gente recomenda fazer, principalmente no início, que for feita a utilização do SC4000, até pegar essa sensibilidade, aí, essa confiança na aplicação do adesivo, né? Porque a gente vê que quem costuma usar a mesma percepção, a mesma sensibilidade do SC2000, acaba fechando a emenda muito cedo, com o adesivo muito molhado, porque ele tem um comportamento um pouquinho diferente. Então, essa é a recomendação que a gente faz aí para ter mais segurança. Esse gráfico aqui ele só mostra a importância do fechamento no tempo certo. Então, o que acontece? No momento que a gente faz a aplicação do adesivo, ele está com 100% lá de solvente sobre ele. Né? E aí, ao longo do tempo, esse solvente vai evaporando, 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 até que ele chega numa quantidade aqui, ideal, para fazer o fechamento. Então, essa quantidade, a partir dessa quantidade, o tempo de cura dele ali para a emenda, já vai te gerar uma adesão inicial muito boa. Então, é nessa faixazinha verde aqui. E aí também a gente não pode demorar muito tempo, porque se passar muito tempo, vai ter pouco solvente ali, o adesivo vai estar muito seco, e ele não vai gerar a pega com a outra superfície adesiva, não vai ter aquela força de coesão. O adesivo já vai estar fechado, né, para a nova ligação entre as moléculas, entre eles. Então, o que acontece se a gente fizer a união aqui antes do tempo? Que é uma das coisas que a gente mais vê como ponto crítico para o SC4000. Então, o adesivo vai estar muito molhado ainda, vai ter muito solvente internamente nele. Então, a adesão inicial vai ser mais baixa do que o ideal. E o que acontece? Essa adesão inicial ela vai ser suficiente para segurar a emenda. Né? A emenda não vai cair logo depois que fizer descer o contrapeso, tensionar a correia e começar a operar, começar a girar a correia. Mas conforme for completando os ciclos, as voltas da correia, existe um efeito contrário ao que é a aplicação de pressão, o rodilhamento da emenda. Então, o que acontece? Como eu falei antes, a aplicação de pressão, ela aproxima as moléculas lá do adesivo para gerar aquela força de coesão. Só que se ele estiver muito molhado ainda, quando ele estiver rodando, estiver dobrando sobre os tambores, estiver passando em zonas de transição, ocorre o oposto, ocorre o afastamento das moléculas de adesivo. E aí, isso ao longo do tempo vai ocasionar escorregamento, ocasionar falha, e pode ter problemas de performance, né, de eficiência da emenda. Então, a gente sempre toma cuidado aí com esse ponto ideal de fechamento. E aí, da mesma forma, se passar do tempo, né, não vai gerar uma adesão, ela vai ser uma adesão baixa permanentemente, porque o adesivo já vai estar seco. Nesse caso, a gente ainda consegue aplicar aí uma outra demão por cima, para fazer um fechamento, se perder o tempo ideal. Mas é sempre bom tomar muito cuidado, por isso que é importante fazer aquele testezinho lá com as amostras. Um outro ponto muito importante que estava naquele diagrama espinha de peixe, que eu acho que todos vocês aqui que estão assistindo conhecem isso daí, que é o controle das condições ambientais, né? É o ponto de orvalho, gente. E aí, infelizmente, eu vejo muito lugar ainda negligenciando esse tipo de controle. E não é só controlar por controlar, é ver o ponto de orvalho e tá bom, e vamos fechar. Não, a gente tem que anotar e tem que ter confiabilidade nos aparelhos de medição, né? Eles têm que estar calibrados. Senão você não consegue garantir que aqueles dados que você está vendo e controlando são reais. Então, tem que tomar muito cuidado nesse controle. Acho que todo mundo aqui sabe ver essa tabelinha, então a gente sempre recomenda que as superfícies a serem adesivadas estejam pelo menos 5 graus acima do ponto de orvalho, tá? Então, se a temperatura do ar aqui fosse 25 graus e a umidade fosse 70%,
né? A gente vem com a tabelinha aqui, ia estar em torno de, cadê minha imagem, está na frente aqui, 25, ia estar em torno de 19 graus, ponto de orvalho. Então, o ideal é que a superfície a ser adesivada tivesse a 24 graus, tivesse 5 graus acima desse ponto de orvalho. Sempre tomem cuidado, prestem atenção e controlem isso daí, porque umidade, condensação de umidade na superfície de uma emenda é um dos pontos mais prejudiciais para a qualidade dela. Tá? E aí, finalmente, depois que você encontra o tempo ideal de fechamento ali, já está acostumado a encontrar o tempo de cura do adesivo para fazer o fechamento. É feito o rodilhamento ali, né, aplicação de pressão, é um dos 3 mecanismos importantes para a qualidade da adesão. E aí a gente recomenda o quê? Pelo menos 2 horas de cura do adesivo. Então, 2 horas dele parado lá, sem tensionar a correia, sem rodar a correia, nada. Só ele fazendo o processo de cura. Tá? Isso daí a gente recomenda como tempo mínimo, é a mesma coisa do SC2000, mas além disso, o que a gente recomenda como boa prática, tá? Não é regra, é uma recomendação que a gente dá, e aí inclusive a gente já dava esse tipo de recomendação para o SC2000, mas como ele era mais tolerante a erros, lá como eu falei, ele era tinha um tempo de cura mais rápido, nunca deu nenhum problema. Mas essa recomendação é que para correias de mais alta tensão, correias mais pesadas, que um tempo de 4 a 6 horas aumentaria a segurança operacional. Né? Então, você garante uma eficiência maior de emenda. E por que isso acontece? Esse gráfico aqui, ele mostra o crescimento da adesão do SC4000 ao longo do tempo. Todo tipo de adesivo, seja o SC4000, seja o SC2000, seja de outros fabricantes, todos esses adesivos bicomponentes que são diluídos em solventes, né, no caso do SC4000, ele tem um tempo de cura até chegar no 100% da sua resistência de mais de 5 dias. Então, aqui estão 168 horas, até chegar no 100%, ele leva muito tempo para evaporar todo o solvente ali dentro, fazer todas as ligações químicas. Essas 2 horas que a gente recomenda é uma resistência mínima para garantir aquelas condições operacionais lá de eficiência de emenda, né, em questão dinâmica e até em resistência estática. Então, com 40% da eficiência, da resistência do SC4000, ele já consegue suportar todas as operações. E por que as 4 a 6 horas? Porque aí, esse meio tempo, ele consegue ganhar 50% a mais de resistência, ou seja, ele vai para 60% da capacidade total dele. Então, você tem uma confiança muito maior, né? Além da capacidade mínima do adesivo que a gente recomenda, você tem 50% a mais para garantir que não tenha nenhum problema. É lógico que não é que se você não respeitar esse tempo, a emenda vai falhar. Não, de forma alguma. A gente tem esses 40% como valor base para a resistência ideal do adesivo. Isso aqui é só uma garantia operacional a mais. Entendeu? E aí, ao longo do tempo, ela vai chegando ainda mais até o 100%. Ela vai sempre crescendo. Esse é até um dos diferenciais dos adesivos da Remo. E aí, como eu falei, a importância da aplicação dos procedimentos corretos. Lá na Alemanha, a gente tem aquele laboratório, então eles conseguem fazer diversos testes de simulação para a gente. E aí, esse teste que está mostrado aqui é uma simulação de uma aplicação incorreta do adesivo SC4000. O que foi feito? Uma demão do adesivo muito grossa, então foi aplicado muito adesivo ali, ela ficou uma camada muito grossa. O tempo de cura ali, o fechamento das duas partes, a união foi muito curta, então o adesivo foi fechado molhado ainda, e a aplicação de pressão foi insuficiente. Foi aplicada pouca pressão ali, e aquela força de coesão não foi ao máximo. Né? Então, qual que é o resultado disso? A adesão inicial dela fica muito baixa, porque ela fica molhada, o tempo de cura dela vai ser mais longo. Né? Então, a gente vê aqui que em 1 hora de cura, ela fica
3 vezes menos do que uma aplicação correta. 5 horas de tempo de cura vai ficar metade do que deveria ficar seguindo o procedimento correto para o adesivo. Só a partir de 24 horas que começa a equalizar, mas a partir de 24 horas o equipamento já vai estar rodando, a correia já vai estar rodando, então nesse meio tempo muitos problemas já podem ter acontecido. Por isso que é muito importante a gente seguir sempre o procedimento. Aqui no final, só para finalizar, tá, gente, eu vou passar os principais tipos de falha que podem acontecer em uma emenda frio e depois as dicas principais para ter uma emenda frio de qualidade. Então, a primeira delas é a falha adesiva. Como eu falei, das duas forças de ligação lá, uma delas é as forças adesivas, que é com a superfície do substrato que vai ser adesivado. Então, ou seja, é quando a cola solta completamente de uma superfície, quando a lona fica limpa ali, a hora que ela descola, né? Então, o que acontece? O problema houve preparação de superfície insuficiente ou contaminação. Tinha contaminação de óleo, de alguma coisa ali naquela superfície que não deixou o adesivo colar muito bem. A falha coesiva é quando acontece no meio do adesivo, então vai ficar um pouco de adesivo em cada superfície, e aí isso acontece principalmente quando o adesivo é fechado muito cedo, né, quando o adesivo está úmido ainda, tempo de cura insuficiente, ou quando a aplicação de pressão foi insuficiente também, então não tem uma força coesiva muito alta. E aí o terceiro caso é uma falha mista, quando fica pedaço de adesivo de um lado e pedaço do outro. Normalmente isso aí é contaminação parcial da superfície, né? Tem pontos de contaminação de um lado e de outro, e aí esses pontos acabam soltando e levam a uma falha final da adesão. E aí, para finalizar aqui, quais são as condições-chave para a obtenção de uma adesivação confiável e durável? Assim, gente, sinceramente, eu acho que todo mundo aqui que está assistindo sabe dessas condições mínimas. Aí, todo mundo tem esse conhecimento, né? Limpeza, evitar poeira, contaminação, umidade, luz solar direta, preparação da superfície, texturizar a superfície de borracha, quando for lona, somente limpar, não contaminar. Aplicação correta do adesivo, então a gente tem um procedimento que a gente manda, o manual de aplicação correta, a aplicação de demanda fina, de demão fino e uniforme, controle dos tempos de cura e, finalmente, os pontos de controle ambiental, né, o ponto de orvalho, vento e umidade. Eu acho que isso daqui não é segredo para ninguém, todo mundo conhece, e por isso que eu falo que não tem nenhum segredo, nenhuma questão especial na utilização do SC4000. A gente só precisa ter mais atenção na hora da aplicação, na hora do controle desses procedimentos, porque ele é menos tolerante a erro do que o SC2000. Tá? Então, eu tenho certeza que todo mundo que está aqui assistindo tem enorme capacidade, enorme qualidade profissional. Isso aí não vai resultar em nenhum tipo de problema de aplicação, porque todo mundo consegue controlar efetivamente essa qualidade dos procedimentos durante uma realização de emenda frio. Tá? Só antes de finalizar, para passar para a parte das perguntas, eu tenho um recado aqui para vocês que eu gostaria de convidar vocês aí para amanhã a gente vai ter o webinar com o nosso Jones Gave aqui, o nosso Dr. Chute, né? Eu acho que todo mundo aqui conhece ele também, referência aqui no Brasil, um dos caras que mais conhece no Brasil inteiro, mais tem experiência em sistemas de transferência de material, sistemas de limpeza. Então, aproveitem muito essa oportunidade aí de conhecimento. Eu sei que todos que estão aqui, só por estarem aqui, já levam isso em consideração, né? Já dão valor para esse tipo de conhecimento, até para crescimento profissional, qualificação do próprio profissional. Então, se inscrevam lá. Eu trabalho com o Jones há 7 anos, já aprendi muito com ele, continuo aprendendo o tempo todo, tem muito conhecimento para
para passar para a gente, né? Então, entrem lá na página do LinkedIn da Rema. Eu acho que muitos de vocês já devem ter recebido o convite via e-mail. Então, não deixem de participar, tá, gente? Não deixem essa oportunidade de adquirir e absorver mais conhecimento passar aí. Acho que isso é fundamental, um dos pilares aí para a gente evoluir como profissionais, tá? Então é isso. Espero que tenha ficado bem claro aí a apresentação de todos os pontos, de todas as particularidades de um adesivo e do outro, os pontos principais de atenção na hora de aplicar e de fazer a utilização do SC4000. Então, eu vou passar aqui agora para as perguntas, né? Eu vi que tem algumas perguntas aqui em aberto. Podem passar aqui para eu ir respondendo, tá? O Mário Sá aqui perguntou, é possível fazer o aquecimento por indução na emenda para minimizar o efeito do orvalho? Assim, o Mário, a gente não recomenda fazer esse tipo de aplicação. A gente pode fazer por aquecimento indireto da região toda ali da tenda, né, ou do ambiente que for feita a emenda, mas diretamente na superfície do adesivo, por meio de soprador térmico ou daquelas iluminações lá, a gente não recomenda porque isso aí acaba esquentando, fazendo um aquecimento em cima, somente na película superficial do adesivo. Então, acontece aquilo que a gente comentou anteriormente. A película de cima vai ficar muito seca, ela vai secar antes da película de baixo, e aí pode ter problema de acúmulo de solvente ali na película inferior, e ocasionar possíveis problemas de adesão depois, futuramente, né? Então, a gente não recomenda só em condições extremas, assim, e de preferência fazer o controle de toda a tenda, de todo o ambiente que estiver sendo feito o processo de adesivação a frio, ok? O Luciano perguntou qual é exatamente esse tempo ideal de união. Então, Luciano, isso aí, cara, é muito variável de acordo com as condições climáticas, né? A gente até tem diversos estudos aqui, mas não tem como a gente passar exatamente um tempo de união, porque vai depender da temperatura do ambiente, vai depender da umidade do ar, enfim, o ideal é que a gente faça e obtenha esse tempo de união ali no momento lá, usando o teste do dorso do dedo, e aí aqueles testes lá usando as amostrinhas, né, fazendo a adesivação das amostrinhas para encontrar o tempo ideal, porque um tempo que possa ser ideal para você, acho que você é de São Luís, né, aí em São Luís pode ser outro completamente diferente para o pessoal de Minas, né, por variação de temperatura, variação de umidade. Então, a gente não tem esse tempo exato da união. O que a gente tem esses procedimentos que a gente recomenda para fazer, encontrar esse tempo exato da união, e aí, posteriormente, após a união das duas partes, após o fechamento e rodilhamento, aguardar no mínimo aquelas 2 horas de tempo de cura do adesivo, ok? O Ricardo pergunta aqui os cuidados para aplicação em superfície metálica. Olha, Ricardo, na superfície metálica não tem muito segredo. A questão maior seria fazer a texturização ideal da superfície metálica, né? Então, ter uma rugosidade, a gente recomenda ali, seguindo o padrão SA 2,5, que seria mais ou menos 60 microns de rugosidade na superfície metálica. Pode ser feito com jateamento, então teria que mandar para uma câmara de jateamento, alguma coisa assim, que é o que resulta em melhores resultados em termos de uniformidade e rugosidade, mas em campo a gente sabe que é muito difícil, então pode ser feito também com um lixamento, com disco de desbaste da superfície metálica, né? Sempre garantindo que não tem contaminação, não tem nenhum tipo de desnivelamento da superfície, nenhum buraco ou nenhum ressalto. E aí, depois desse lixamento, dessa preparação de superfície, a gente recomenda aplicar o nosso primer, o PR200.
Inclusive, esse primer, ele reage muito bem com o SC4000. Tem diversos resultados que o SC4000 junto com o primer tem uma eficiência melhor do que o SC2000. Para revestimentos de tambor, por exemplo, que são superfícies metálicas, o SC4000 vem sendo usado há muito tempo, inclusive pelas fabricantes de tambor que fornecem tambor para Vale. Então, a gente tem já um vasto know-how aí de aplicação que nunca deu nenhum problema, né? Sempre a gente tem essa garantia aí, porque como eu falei, o problema não, né? A particularidade principal do SC4000 é o tempo de cura, de evaporação. Na superfície metálica, isso daí é minimizado, né? Porque não tem absorção do adesivo. Então, a evaporação é rápida, a película ali fica fina também. Então, esse critério aí de aplicação em superfície metálica, ele é menos crítico até do que em emendas, tá? Esse 4000 é um ótimo adesivo, muitas vezes se sai até melhor do que o SC2000 para revestimentos em superfícies metálicas. Beleza? Eu acho que se alguém tiver mais alguma dúvida, ou se eu não fui claro em alguma explicação e alguma pergunta, podem ficar à vontade para mandar aí. Se não, de qualquer forma, meu e-mail está aqui na tela, então, posteriormente, se surgir alguma eventual dúvida, podem enviar para mim, entrar em contato, mandar mensagem, que eu fico sempre à disposição para ajudar, para esclarecer o máximo de dúvidas possíveis, tá? E nossa intenção é sempre acompanhar também em campo essa aplicação. Essa era a ideia, a gente acompanhar essa transição e essas primeiras aplicações em campo do SC4000, mas infelizmente a situação, a rotina que a gente vive hoje da pandemia, né, acabou impactando um pouco negativamente, mas a gente espera que no futuro a gente esteja aí lado a lado com vocês na aplicação, como a gente sempre fez. Beleza, gente? Muito obrigado aí pela atenção de todos. Espero que tenham gostado aí e fico à disposição aí para mais esclarecimentos. Vini, obrigado pela apresentação. Pessoal, queria agradecer também a participação de todos vocês, né? A gente fica muito feliz de poder estar um pouco mais próximo de vocês, passando o nosso conteúdo, né? A gente percebeu que esse material não tem segredo nenhum, né? Assim como o SC2000, a gente seguindo todo o passo a passo da aplicação, vai ter sucesso aí nas emendas, né? A gente pode dar o exemplo mesmo de Cauê. Lá a gente fez a primeira emenda com SC4000 em 2018 e até hoje está rodando tranquilamente, sem problema nenhum. Vocês podem perguntar, né, para os seus colegas de lá. E a gente quer se colocar sempre à disposição, tá? A Rema, como a gente sempre diz, a gente trabalha com solução, então a gente busca estar sempre próximo do nosso cliente, né, para sanar qualquer tipo de dúvida, questionamento. A gente está aqui sempre à disposição, vocês têm o meu contato, o Vinícius deixou o contato dele aí. O pessoal tem contato também dos nossos consultores de campo. Por favor, não se hesitem em nos procurar para qualquer tipo de dúvida ou problema que vocês tiverem, que a gente vai estar sempre aqui à disposição. Tá? Reforço o convite do Vinícius para o nosso webinar de amanhã com o nosso Dr. Chute. Na próxima semana nós teremos outros webinars, vocês estão todos convidados a participar e a gente vai continuar enviando os convites para vocês, tá bom? Tenham todos uma boa tarde e muito obrigada mais uma vez. Tchau, tchau.